Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que meu irmão vai pegar fogo, vai ser muito bom. A gente vai falar sobre pecado. Pecadinho e pecadão existe? Talvez não existe distinção de pecado grande ou pequeno, mas existe, aos olhos humanos, existe pecado com mais visibilidade e com menos visibilidade, né? Uns que a gente acha que vai ser maior e outros que vão ser menor. Vamos falar um pouco sobre isso também. Será que o conceito também de pecado ele muda de acordo com a região geográfica? Algo que é pecado ou tido como pecado no Brasil, você vai para a Europa, vai para a China, vai para outro lugar, lá não é? Vou dar uns exemplos. Bebida no Brasil é muito mal visto, na Europa nem tanto. Bigamia ou poligamia, ter mais que uma mulher no Brasil é inaceitável. Existem vilarejos africanos onde tem a palavra de Deus, onde são polígamos. Eita Deus, vai pegar fogo o programa de hoje para falar um pouco sobre pecado, pecadinho, pecadão, existe diferenciação. Recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, do Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Pastor Silas, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Prazer estar aqui mais uma vez, prazer estar aqui com nossos amigos pastores, que daqui a pouco também estarão sendo apresentados. André, quero mandar um beijo especial para minha esposa, pastor André Diniz, a mais bonita do país. Deus continue te abençoando, você continue sendo essa bênção nas nossas vidas. Que pecado, mas é minha, hein, pastor? Concorda? Existe pecado mais visado e menos visado, talvez não pequeno ou grande? A gente faz vista grossa para algumas coisas, para outras parece que o negócio é terrível. A questão cultural realmente complica. Essa questão bebida, cigarro, depende da cultura, poligamia. Às vezes é mais cultural do que bíblico. E existe questão também que às vezes tem coisas que são legais e também são imorais. Nem tudo que é legal é moral, né? E às vezes você tem que tentar contextualizar ao princípio bíblico, ao princípio cultural. E acho que os pastores estão aqui, vamos ver se eles conseguem ajudar o povo. Vai ser bom. Também recebo ele que é pastor do Ministério Profético Rúgio Leão e também é conferencista, pastor Thiago Putinini. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Realmente o tema é um pouco polêmico, né? Na verdade é muito polêmico, mas eu acredito que o Espírito Santo vai nos orientar, né? Nos dar sabedoria para orientar o telespectador da Rede Boas Novas. Eu tenho certeza que vai ser um programa bastante edificante. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é teólogo, psicanalista, Rafael Soares. Bem-vindo, Rafael. Tudo bem, André? Legal. Bom tema novamente. Um tema que vai deixar com gostinho de quero mais, né? Porque falar sobre pecado hoje parece que o pessoal tem medo de falar, não tem medo de praticar. Tudo bem que por essência... Praticar é tranquilo, mas falar é duro, né? Não é? Por essência somos pecadores, desde a queda adâmica, buscamos a nossa santificação, sim, somos diferentes na sociedade, mas parece que tem muita coisa que estão deixando de lado. Parece que no Brasil, principalmente no Brasil, o único pecado é do adultério e está até sendo permissivo. Eita, você não vê. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, não tem nada a gerar, mas isso parece que a única coisa que derruba crente, é o líder, é a questão moral, vamos dizer assim, da questão sexual e adultério, mas desviar. Mas enfim, eu vou dar uns exemplos aqui de coisas que acontecem fora, e no Brasil é a coisa mais normal do mundo, mas eu já vi pastores, por exemplo, nos Estados Unidos, serem excomungados, expulsos da igreja que eles fundaram, porque fizeram algumas práticas de questão contábeis, que no Brasil é totalmente aceito. Como é que a gente lidar com situações assim? Também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Sérgio da Costa. Pastor, bem-vindo, Antenados. Prazer mais uma vez estar aqui, um abraço às pessoas de Santa Cruz, e também quero dizer que o pecado é coisa complexa, né? Porque pecado é transgressão da lei de Deus, crime é transgressão da lei civil, e de local para local realmente muda. Realmente muda. Inclusive, vamos começar com Israel. Os locais de Israel, de coisas que mudaram, que era pecado, e coisas que depois Deus fez não ter mais de jeito nenhum. O caso de Moisés, primeiro homem a ser divorciado foi Moisés. Aí um dia a mulher perguntou, mas ele não divorciou, então você quer dizer que ele viveu com duas mulheres? Com Zípora e com a mulher Cuxita? Não, vai ser interessante. E ele botou a questão de transgressão da lei de Deus e da lei civil. Biblicamente, a transgressão da lei civil, às vezes uma transgressão da lei de Deus se torna pecado, mas existem casos que não, que a transgressão da lei civil é até benéfico para que o evangelho seja pregado. Olha que negócio meio complicado, como muda de região para região, e a gente vai debater. Deixa eu iniciar. Você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na tela aí os contatos para você interagir com a Antenados na Geral. Deixa eu iniciar com uma história verdadeira
bem-humorada, mas é interessante que ela ilustra um pouco às vezes nós aceitamos e temos como normal um pecado menor em detrimento de um pecado maior. Um pastor estava discipulando um ex-homossexual, tratando o cara junto, olha, isso aqui, segura os impulsos da carne e tal, não sei o que, e o cara tá indo bem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses, 6 meses, indo bem, assim, com a igreja e tal. Um certo dia ele liga de madrugada, o pastor desesperado, chorando. O pastor atende, quando vê o número dele, alô, e o cara chorando, ele, meu Deus, o cara deve ter caído, pastor, não aguentei, pastor, um impulso e tal, tava orando, tava vigiando, não sei o que, e caí, pastor. Mas, meu irmão, como é que tu faz isso? 6 meses de trabalho, como é que tu cai, meu irmão, não sei o que. A gente tirou daquela vida, caí, pastor, mas ela, que é mulher? Glória a Deus que é mulher! Então, assim, ele ficou feliz, porque, olha, pelo menos de um a gente já tratou, né? Agora vamos tratar do segundo. Tá liberto. Vocês entenderam o conceito? Um pecado de cada vez, dessa né? história? A gente trata um pouco assim hoje, né? Qual o perigo da gente ter esse tipo de visão, não nessa situação específica, mas olha, pelo menos foi esse pecado. Tem diferença entre um e outro, entre o pecado do deitar com uma mulher e deitar com um homem? Qual é a diferença para Deus? Não no mesmo nível. Porque o homem é mais pecado ou menos pecado? Não tem. E aí é uma questão que às vezes nós somos muito criticados. A igreja bate muito na questão do homossexualismo. A igreja, às vezes, chega até a defender com unhas e dentes essa questão. E quando a gente, na verdade, nos acomodamos com pecados que estão dentro da igreja, que a mesma Bíblia que condena o homossexualismo, isso é fato, a Bíblia condena, é a mesma Bíblia que condena o adultério. E outra coisa, e um dos pecados que mais está dentro da igreja e que muitas vezes nós fazemos vista grossa ou nos acomodamos, é o pecado de maledicência. E o pecado de maledicência, ele está classificado dentro do mesmo aspecto do adultério. Se fosse enquadrar dentro da lei, tanto o adúltero como o maledicente, o fofoqueiro, ele é o mesmo pecado. A Bíblia, não herdarão, está escrito lá. Que aquele, né, o maledicente não herdará. Só que a gente foca mais nos pecados sexuais, nos aspectos do pecado sexual, nos esquecemos dos pecados também de comportamentais, dos pecados de amor, de consciência do direito do próximo. Então, isso aí é uma boa ilustração. O pastor glorificou a Deus. Mas esse rapaz ele caiu com mulher, não com fornicou. homem. Se ele não era casado, ele fornicou. E a Bíblia, o Evangelho, ele é irredutível, ele não negocia. O pecado é pecado, não existe meio termo. Foi aquilo que o pastor Rafael falou. Nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, dentro do nosso coração, habita o pecado. Jesus falou que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que sai procede do coração. E ele começou a enumerar: porfia, emulações, lascívia, adultério, prostituição, homicídio. Tudo isso está dentro de nós. Mas nós procuramos adormecer e matar isso. Matar é impossível, porque existe uma obra ainda que vai ser feita. Por isso que Paulo disse lá: importa que isso que é corrupto se revista de incorruptibilidade. Esse corpo que nós habitamos ainda é um corpo corrupto. E esse corpo nos chama todos os dias ao pecado. Porque é natural do ser humano é pecar. Mas nós negamos essa natureza pecaminosa e nos revestimos da natureza de Cristo para não pecarmos. Sem a natureza do Espírito Santo, nós não conseguimos dominar o pecado. E mesmo com o Espírito Santo nos ajudando, é muito difícil. Agora, nós precisamos buscar na palavra, que é uma questão de conceito comportamental. A Bíblia é um livro de regra de fé e prática, para não pecarmos. E quando a pessoa não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, ela acaba às vezes pecando por ignorância. Existe essa questão do pecado por ignorância. Perfeito. Mas a partir do momento que nos tornamos conhecedor daquilo que é certo, é errado, Deus não terá mais o culpado por inocente. Então, a questão do que você falou aí, do pecado, a igreja olhar um lado, esquecer outro, realmente está acontecendo. Nós temos que entender que a mesma igreja, a mesma Bíblia que prega contra, que condena o homossexualismo, é a mesma Bíblia que condena o adultério. Como é que vocês entendem isso? Porque, de fato, a gente combate essa questão do homossexualismo e adultério. Pensa esse ciclo, né? O homossexualismo, olha, já vi muito pastor adúltero combatendo o homossexualismo. Né? Então, tipo, parece que tirou o holofote de um, esse aqui é horrível, não aceita. Esse aqui a gente pode tratar. Esse aqui não tem como tratar. A gente vê o pecadinho, pecadão. O assunto, por ser bastante complexo e até sazonal no que diz respeito à cultura, ele acaba estimulando a hipocrisia, né? O que a Bíblia nos ensina é ter bom senso, é ter a nossa consciência limpa para com Deus. O versículo que
que o pastor ele acabou de citar, né? Na minha opinião, é muito mais conceitual do que ditar o que é pecado ou não. Porque o que é prostituição? É apenas você se relacionar com uma outra mulher ou com uma outra pessoa fora do casamento? Quer dizer que vender o seu ministério não é prostituição? Né? A Bíblia fala de prostituição em várias questões. Então, eu entendo a Bíblia de uma forma muito mais conceitual do que dizer o que é e o que não é. Perfeito. Paulo mesmo, ele fala, né, que tudo me é lícito. É um livro de princípio. A gente tem que entender a Bíblia com a mente aberta, de uma forma conceitual, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Paulo também chega a dizer que determinadas coisas para você não é errado, mas para o teu irmão é. E para você não escandalizar o teu irmão, você não deve fazer por amor a ele, né? Então, é uma questão de qual é o fundamento da lei, qual é o fim da lei? É o amor. Tudo se resume em quê? Em amor. A Bíblia diz o que? Deus é amor. Então, é muito complexo, porque, como eu falei, o pecado ele é sazonal. Existem lugares em que não é pecado beber. No Brasil, é uma coisa, não é legal um pastor, uma pessoa cristã beber, enfim. Você vai o que... Até dentro desse princípio de escandalizar o próximo. Então, exatamente. É pecado. Mas... Eu acho que a gente deve encarar o pecado com bom senso e com honestidade. Está entendendo? Honestidade. Claro que existem coisas que são pecado e é indubitável, mas a gente precisa colocar como critério, como fator sine qua non o quê? Honestidade e sinceridade, bom senso, né? Porque nada melhor do que uma consciência limpa com Deus, né? O pecado, ele é tudo aquilo que te afasta da comunhão com Deus. Agora, pessoas têm interpretação de pecadinho, pecadão não existe, mas a Bíblia deixa claro que existem pecados que são para a morte. Ou seja, se existem os que são, tem outros que não são. Será que isso seria uma boa maneira de falar, bem, então eu vejo talvez aí algum tipo de medida de pecado, de ser pecadinho, pecadão? Pecadão é os que são para a morte, pecadinho é os que não são. Bom, acredito que todo pecado vai para a morte, porque um abismo chama o outro abismo, né? Foi perfeita a colocação dos pastores em relação à questão do pecado, do adultério, do homossexualismo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas é normal você ver, por exemplo, numa congregação, numa igreja, crente falando mal daquele que caiu em adultério. Esse também vai para o inferno. A Bíblia diz isso, não sei o que estou dizendo, né? Também aquele pastor que fala em bom tom, com a soberba no coração, falando assim, casei virgem com 20 anos. Soberba, também vai para o inferno. Então isso é muito delicado. Olha só, o camarada se guarda. O pente é fino, né? A Bíblia está dizendo, não sei o que está escrito. Se é de princípio de conceito, é fino mesmo. O conceito é esse. Aí a gente vai para a questão conceitual. Eu, particularmente, me condene, eu glorificaria de pé, meu irmão. Porque ele não levou em conta o tempo da ignorância. Ele já está ali agora. Eu acho que o pecado maior seria o pastor falar, agora que você deitou com ela, meu irmão, você vai ter que casar. Esse seria o maior dos pecados. Ele induzia um casamento porque ele deitou com ela. Então, acredito que seja processual. Alguns têm experiência única que muda completamente. Entendeu? Agora, esse que está no meio da congregação como cristão é um pecado que vira um ciclo. Entendeu bem? Hoje, o foco principal quando se fala em pecado é o sexo antes do casamento. Ou o adultério, que aí já é o sexo... Desculpa, já casado com outra pessoa, enfim. Parece que o foco da igreja, o único foco, é o pessoal não adulterar. Esse parece o foco de uma forma geral nas igrejas. Porque tudo bem que o mundo está lascivo ao extremo. Você está recebendo instruções diariamente na televisão, nas redes sociais, para que você adultere a esmo. As facilidades estão aí. Mas parece que o único foco é esse. Está faltando caráter, soberba, está faltando essa questão todas do pecado. Agora, sobre o que Paulo recomenda, que não é de bom siso, não é de bom senso, né? Por exemplo, bebida. Fala assim, bebedice não é bom. Se for necessário não comer carne, não coma. Aí já não considera um pecado, entendeu? É uma instrução mais comportamental, né? Mais cultural também, né? Porque ali tinha judeus e gentios. Ali era uma briga de conflito cultural. O gentil comia carne de porco e o judeu achava aquilo um horror. E Paulo falou, olha, meu filho, aquele que coma carne... aquele outro come legume, é o mesmo espírito, é uma palavra de bom senso. É o mesmo Deus que salvou os dois. Então os judeus cristãos naquela época, né, o primeiro concílio lá, a primeira assembleia em Atos dos Apóstolos capítulo 15 foi para tratar disso. Houve uma briga na igreja primitiva porque os judeus queriam impor as leis mosaicas sobre os gentios. Mas foi exatamente essa tese que eu defendi, Silas, porque a gente tem que ensinar nossas ovelhas a serem honestas e a terem bom senso, a pensarem como pessoas inteligentes que são, porque às vezes a gente
gente põe uma lista do que pode ou do que não pode, e a gente transforma, a gente forma monstros, pessoas hipócritas, pessoas que fazem determinadas coisas, mas para disfarçar, para não parecer, para não ser excluído, para não ser disciplinado, eles criam uma maquiagem, viram sepulcros caiados. Então, o pecado, como já foi falado aqui, o ser humano ele já tem uma natureza pecaminosa, né? E o próprio Jesus ele diz, olha, João, né, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, fiquem tranquilos, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, justo. Então, muitas das vezes a gente exalta muito essa questão do pecado, a gente pontua determinados pecados como pecados piores do que os outros, e a gente está formando verdadeiros monstros hipócritas, né? Quanto a gente deveria ser um lugar onde as pessoas elas se expõem para serem tratadas, porque só a exposição gera cura genuína, né? Agora, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Acho que o pastor Sérgio vai discordar de tudo que a gente está debatendo. Ele está calado ali só analisando e escrevendo na lista dele. Assim. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu vou listar para vocês uma série de pecadinhos, coisas que a gente acha não tem diferença nenhuma, e muitas delas não são questões mesmo expressas na Bíblia, né? Você transgredir a lei de Deus, é mais transgredir a lei civil. Mas onde é que a lei de Deus se coloca quando a gente transgride a lei civil? Né? A gente está lá pregando, glória a Deus, aleluia, e está o IPVA atrasado. É pecado? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.